Olá, boa tarde. Está começando pela Rádio PE o programa Tá no Papo, um dos projetos do programa de extensão Psiquiando Flores, coordenado pela professora Edilene Barbosa. Esse programa de rádio teve início em 2021 e hoje retorna renovado, com novos componentes e temas atuais que envolvem a enfermagem, as ciências sociais, a saúde mental e psiquiatria e a ebiatria. Estamos muito felizes em veicular informações sobre temas relevantes para o nosso conhecimento, enquanto pessoas e enquanto universidades. Com esse novo formato, hoje a gente vai trazer o tema A Saúde Mental na Atenção Básica, processo de trabalho e matriciamento com a rede, implicações e reflexões para o profissional enfermeiro. Estaremos aqui juntos com estudantes extensionistas e monitores do projeto Saúde Mental Psiquiatria, Laboratório de Vivências, e com o apoio e participação da LASAMEP, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE. Nós somos Thierry José e Mariana Bione, somos residentes da Residência Uniprofissional em Psiquiatria da SES-PE e estaremos com vocês hoje até às 14 horas. O objetivo desse programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados com a enfermagem, as ciências sociais, a saúde mental e psiquiatria e a ebiatria. Vamos estar ouvindo profissionais e pesquisadores expertises nesses temas, assim como estudantes da área, tirar dúvidas, atualizar nossos conhecimentos com informações importantes. Também vamos ter dicas, curiosidades e música boa de se ouvir. Fiquem com a gente, nos encontraremos quinzenalmente. Estaremos em contato com vocês durante todo o programa. A nossa equipe vai estar apreciando suas dúvidas através dos comentários do YouTube e do nosso Instagram, que é o @RadioWebUPE. E também temos alguns informes, como o lançamento das Diretrizes Nacionais de Atenção à Enfermagem e Saúde Mental, que foi publicado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Para enriquecer o nosso programa, estaremos com a nossa entrevistada, Larissa de Lima Ferreira, que é enfermeira pela Faculdade Pernambucana de Saúde, especialista em saúde da família pelo Programa de Residência Multiprofissional Integrado em Saúde da Família da Universidade de Pernambuco e atualmente mestranda, do Programa de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, obrigada por me receber aqui hoje. Mais uma vez, obrigado, Larissa, por sua disponibilidade em participar do nosso programa. É uma honra recebê-la aqui na Universidade de Pernambuco, tratando de um tema muito importante, que é a saúde mental na atenção primária à saúde, né? E quais são os fatores associados que levam ao adoecimento mental no território, né? No território, a gente tem que identificar o que a gente chama dos determinantes sociais de saúde, que atualmente no Brasil a gente usa o modelo de Dahlgren e Whitehead, que vai avaliar o cidadão, a família, a comunidade, em vários níveis que a gente chama de micro a macro determinantes. Então, a gente pode ter fatores individuais, que são aqueles fatores que estão com a pessoa, que ele não se modifica tão facilmente, fatores envolvidos à rede social, rede comunitária, condições de vida, condições de trabalho, como desemprego, educação, saneamento básico, e também os macrodeterminantes, que são aquelas questões mais amplas de questões socioeconômicas e ambientais e até culturais. Então, qualquer desequilíbrio nesse sistema em que a pessoa está inserido, que determine seu adoecimento ou não, vai trazer uma questão voltada para o adoecimento mental. Pode ser alguma questão voltada para o transtorno? Pode. Mas pode ser uma questão voltada para uma parte mais leve do adoecimento em si. Bem voltada à determinação social, né, do processo saúde, doença, cuidado Isso. no território, na comunidade. Exatamente. E de modo geral, como se dá o processo de trabalho em enfermagem e saúde mental na atenção primária à saúde? O processo de trabalho da enfermagem em saúde mental, ele não difere do processo de trabalho da gente em qualquer área. A gente vai estar colocando em prática o processo de enfermagem como em qualquer outro cuidado. O que é que vai mudar? A gente vai ter que ter uma atenção um pouco maior voltada para a humanização com essa pessoa. Então, a gente tem que ter um acolhimento
mais centrado para a queixa-problema que ela traz para a gente e uma escuta, não apenas uma escuta ativa, mas uma escuta qualificada, né? Para poder identificar qual é a questão que está levando ela à unidade de saúde e para onde nós devemos encaminhá-la. Então, a gente vai fazer a coleta das informações para realizar o diagnóstico de enfermagem, implementar o nosso cuidado com a espera de um resultado que seja favorável, mas nem sempre a gente tem um resultado favorável. Então, a gente utiliza das nossas referências e contrarreferências para encaminhar esse paciente para a rede de atenção psicossocial mais adequada para aquele momento. Muito bem, Larissa. Vamos lá. Considerando esses aspectos, percebemos que a atenção primária à saúde engloba todos os ciclos da vida. Quais são as principais demandas percebidas por você na unidade de saúde da família? Então, vamos pensar em faixas etárias, né? Iniciando com as crianças e adolescentes. A gente identifica muito questões voltadas para atraso de desenvolvimento ou dificuldade de aprendizagem. Então, a gente identifica muito na atenção primária à saúde casos de TDAH, TEA, dificuldades de relacionamento com a família ou com colegas. Saindo desse aspecto da criança e do adolescente, indo para o jovem, adulto, a gente vem aí de um período de pandemia que teve um exacerbamento no adoecimento mental. A gente está vendo um acréscimo muito grande em questões voltadas para ansiedade e depressão, principalmente também para toque e estresse pós-traumático. Muito comum alguns pacientes chegarem com sintomas voltados para esses transtornos específicos. Saindo um pouco a gente pensar só em adulto, indo também um pouco para a saúde da mulher, a gente identifica muito gestantes com depressão pós-parto, que pode ser causada por N fatores. E finalizando o ciclo de vida, indo para os idosos, a gente vê muito o isolamento social como um fator contribuinte para o adoecimento mental, associado com o luto também. Você falou aí a questão das mulheres, né, e do adoecimento mental nesse ciclo de vida, né, dessa mulher adulto jovem, até a mulher idosa. Como a Verdade. violência também, né, Exatamente, representa nos exatamente. territórios vivos do Recife ou de onde você já atuou, como você vê essa relação da violência e a saúde mental? A violência, ela é um grande fator deixa eu pensar melhor na palavra, acho que não é que predispõe, mas é que está de mãos dadas, associado com o adoecimento mental. Não tem como a gente sair de uma situação de violência, seja ela interpessoal ou autoprovocada, porque é muito comum também acontecer as intoxicações exógenas. É muito difícil a gente sair de uma situação de violência que não venha derivada de um adoecimento mental ou que cause uma questão após. E aí o papel da gente na atenção primária à saúde, quando acontece essa questão da violência, é fazer o acompanhamento, que é o ponto mais forte da unidade de saúde da família, é a questão do vínculo que a gente cria, para a gente poder acompanhar esse usuário nas suas etapas de vida e nas suas necessidades. Isso mesmo. É evidente que a demanda por usuários, por encaminhamentos, é bastante solicitada. Como é que acontece a triagem e o acolhimento dos casos? Existe algum apoio? Pronto. Todas as unidades de saúde da família fazem o acolhimento, né? Que é o momento em que a gente vai receber o usuário para identificar qual é a sua demanda, sua queixa, sua situação, para através do acolhimento a gente fazer a triagem da necessidade do atendimento dessa pessoa. Se é um atendimento imediato, se é um atendimento que pode esperar mais um pouco, ou se é uma questão que a gente precise fazer o encaminhamento. Então, através desse acolhimento da triagem, nós fazemos o encaminhamento para o CAPS ou para qualquer outra parte da RAPS que seja necessária. Aqui no Recife, a gente tem um protocolo de encaminhamento para consulta em psiquiatria, que essa consulta ela pode ser o profissional que pode encaminhar o usuário para essa consulta pode ser o médico, o enfermeiro da atenção primária à saúde ou até algum profissional de saúde mental que esteja dentro da CAPS, que pode fazer essa solicitação de encaminhamento para o atendimento e de consulta psiquiátrica. E a depender de qual que seja a queixa-situação que o paciente traga no acolhimento,
a gente faz os encaminhamentos necessários, escrevendo de forma mais clara e abrangente possível no encaminhamento, e ele vai ser identificado e jogado lá para a sua área de triagem mais necessária, seja área vermelha, amarela, azul, verde. Classificado, E né? isso Muito classificado. interessante. Um tema, né, a gente falando dessa questão de encaminhamento, né, de cuidado, de caminhos que esse usuário vai percorrer na rede de atenção à saúde, a gente tem um de extrema relevância no cenário atual, que é o TEA, né, Isso. que é o transtorno do espectro autista, e como a enfermagem atua nesse processo dentro da própria atenção primária, já que, como você falou anteriormente, é desse primeiro contato, é ela que faz esse Isso. acompanhamento dessas crianças. Existem fluxos, escalas, né, que, por exemplo, eu acho que o MChat, né, ou linhas de cuidados estabelecidas nos municípios que você atuou, como é que isso funciona? A gente, durante a puericultura, pode identificar. Quer dizer, o grande papel da enfermagem na puericultura é identificar as verdade. alterações na criança, seja alteração de desenvolvimento físico ou mental. E além da gente fazer essa identificação, a gente também vai acompanhar essa criança, pelo menos a enfermagem, até os seus 2 anos de idade. E após isso, com o médico ou pediatra da unidade. Através da identificação, a gente pode utilizar a escala que Thierry falou, que é o MChat, e a gente pode utilizar da grande ferramenta, que é o antigo NASF, o Sim. atual é Multi, É multi, né? para fazer o apoio de cuidado dessa criança. Então, a gente vai ter aí o acompanhamento dos fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e os N outros profissionais que vão estar lá para ajudar essa criança. Se ela tiver alguma questão voltada para alimentação, a gente pode chamar um nutricionista. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento, sempre sendo renovado a cada reunião de NASF, para ver se a dificuldade dessa criança melhorou? Não. Como é que a gente está? A gente está caminhando? Não está? E a gente vai seguindo assim, na atenção com as crianças de TEA. Dentro dessas linhas e fluxos, né, que já foram citadas, a gente percebe que muitas famílias elas têm aquela necessidade do diagnóstico, né, de acessar um profissional como, por Sim, exemplo, um isso. neuropediatra, né, um psiquiatra, né, para ter laudos assim, para ter condições, por exemplo, como ter um BPC, Sim. um vem livre acesso. Como é esse fluxo de regulação que a gente fala dentro da unidade, né? Porque a gente se atenta no processo da unidade, né? Mas como é que eles conseguem? Tem um tempo estabelecido? Vocês conseguem isso de uma forma mais rápida? É um pouco lento devido à falta desses profissionais na rede? A gente tem uma grande demanda, né? Sim. E acaba que os atendimentos deles demoram um pouco para acontecer. A gente faz o encaminhamento, geralmente, para o pessoal da neuropsiquiatria, para fazer essa avaliação, seja em questão de atraso cognitivo, atraso de aprendizagem, ou atraso da questão mais neuromotora. E aí a gente faz o encaminhamento para esse profissional, fazendo a descrição de como Sim. é que está essa criança, quais são os sinais que ela apresenta, que a gente precisa que ele verifique. E a gente recebe a contrarreferência, sendo que às vezes demora um pouco. E a família fica ansiosa, esperando verdade. esse diagnóstico. É muito comum a gente ficar... Ou então autodiagnostica a criança. Sim, sim. É muito comum acontecer também. Sendo que, infelizmente, é uma falha no sistema que a gente encontra hoje em dia. A demora e a dificuldade para se conseguir o acompanhamento no neuropsiquiatra. Entendi. Vamos lá. Como você explicou anteriormente, né, de atenção primária à saúde, que ela é um dos componentes da RAPS, né? É a nossa principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Como é que ocorre o diálogo com os outros pontos de atenção, como o CAPS, por exemplo, né? Como é que funciona essa questão do diálogo, da referência, o matriciamento em si, como é que vem ocorrendo? Então, como o grande intuito da APS é fazer o acompanhamento dessa família, dessa pessoa, durante todos os seus ciclos de vida, não difere o acompanhamento com a CAPS. A diferença que a gente vai encontrar é que a CAPS tem um atendimento mais centrado para as questões psicossociais.
Então, a gente faz esse trabalho junto com a CAPES, encaminhando, recebendo as referências e contrarreferências, também fazendo grupos de atenção à saúde mental. Não são todas as unidades que realizam, mas as que realizam geralmente fazem um grupo de acompanhamento, inclusive. Geralmente é feito pelo pessoal da EMULT, muito comum a gente encontrar. E uma grande questão que a gente pode encontrar também, que ela comentou, é o apoio matricial através da educação permanente. A gente sabe que os profissionais eles precisam estar sempre se atualizando com os novos protocolos, as novas diretrizes de tratamento, de identificação. Então, é feita junto do distrito sanitário, geralmente, um matriciamento com a política de saúde mental distrital, e é divulgada essas informações e disseminadas entre os profissionais, tanto da PS quanto da CAPES. Só saindo um pouco do protocolo, Larissa, como eu também sou enfermeiro da família e comunidade, eu senti, assim, não digamos que barreiras, né? Por ponto de vista da gestão, de indicadores ou situações que pudessem quantificar ou qualificar o trabalho em saúde mental na atenção primária. A gente tem indicadores, por exemplo, que envolve a gestante, que envolve a criança, que envolve a mulher nos seus diversos ciclos de vida, como a questão do exame citopatológico, né? A gente tem muito isso estabelecido, mas na parte de saúde mental isso é muito fraco, né? E aí, quando a gente fala disso e fala de rede de atenção psicossocial e essa fusão, né, de atenção primária e os centros de atenção psicossocial, pelo menos eu sentia que era um pouco dificultoso da gente conseguir esse diálogo e essa continuidade do trabalho. Como você vê isso no seu cotidiano? Você também sente essas angústias? E como é que você acha que isso poderia melhorar, sugestões em relação a essa união, né? Entre a RAPS e a atenção primária? Vamos lá. Gostei muito da sua pergunta, É porque bem importante. realmente é o que a gente encontra, né? A gente fala na teoria é muito bonito que tem que ter essa comunicação, mas a gente não vê a comunicação acontecendo. Vou trazer um exemplo do que acontecia na minha prática. A gente recebe do distrito sanitário as notificações de intoxicações exógenas, identificando que o paciente teve aquela tentativa e que ele precisa que o agente comunitário de saúde ou o enfermeiro vá verificar como essa pessoa está e se ela vai ser encaminhada para o CAPS. A gente já tem aí o primeiro furo no queijo, o primeiro erro. Sim. Às vezes, essa notificação ela pode ser ignorada ou ela é repassada para o agente comunitário de saúde, enfermeiro, e essa visita não é realizada. Então, a gente já tem aí a primeira descontinuidade no cuidado. Só uma dúvida, Larissa. As intoxicações exógenas seriam tentativas de suicídio? Sim, são as tentativas de suicídio por substâncias. Ah, sim, obrigado. Só para ficar claro para os nossos espectadores. Sim, ficou faltando essa explicação. E aí, o primeiro erro na continuidade do cuidado é essa. A gente não tem primeiro a busca da pessoa que teve essa tentativa. Se houver essa busca, a gente pode ter aí a segunda falha, que é no encaminhamento dessa pessoa para o CAPS. Pode ser por N fatores, pela pessoa querer ir ou não, pode ser pela falta de CAPS na região, no território, às vezes, enfim, N questões. E aí, a gente encontra muita essa dificuldade na continuidade do cuidado voltado para as notificações que a gente recebe. Sim. Outra dificuldade que a gente encontra também é a dos profissionais quererem atuar saúde mental dentro da APS. É uma barreira grande. É uma viu? barreira enorme. Não só na PS, né? Em todas as áreas. Todas as... Porque, querendo ou não, ainda é um tabu, né? Isso. Você conversar com o outro sobre como o outro está. E fazer essa escuta sem pensar em vitimizar a pessoa pelo que ela está sentindo. É muito raro você ter uma escuta ativa e uma escuta qualificada. E você conseguir trazer um dos grandes princípios do SUS, que é a resolubilidade. A gente não consegue resolver o problema do usuário se a gente não escuta ele. E aquele Exatamente. problema vira uma grande bola de neve, em que a pessoa não tem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, começa a tomar remédios e remédios, vira um paciente crônico e tá Até aí. mesmo pela essa questão que você citou, né? Esse acompanhamento no território.
Então, existem ferramentas de acompanhamento de crianças, de mulheres, mas quando fala de pessoas em transtorno, Exatamente. que tem algum transtorno mental ou algum adoecimento mental, meio que isso fica um pouco frouxo. Digo também na Isso. parte do território, não falo só do ponto de vista do atendimento. Como são essas pessoas acompanhadas nos CAPs? Aquelas que tomam algum psicotrópico, como essas pessoas são cuidadas, né? Uhum. Você percebia, fala em relação a isso também? Também, muito raro aparecer algum paciente na unidade que eu atuava que fazia parte do CAPS. Muito raro. A gente não vê, pelo menos no território onde eu atuava, não via essa comunicação entre a APS e a CAPS. Eram como se fossem duas instituições separadas. A gente sabe que a APS está junto com a CAPS na Integrada. RAPS. Isso. E tem que andar de mãos dadas. E aí a gente tem aquela Exatamente. impressão, né, que quando tá no CAPS a gente da atenção primária tem alta e quando tá na atenção primária o CAPS tem alta. Mas quando na verdade o usuário, ele nunca deixa de ser o nosso usuário. Exatamente. É um acompanhamento contínuo. É a longitudinalidade, né? Exatamente. Já que a gente está nesse ponto importante, né? Eu gostaria de perguntar como proceder em relação a uma emergência em saúde mental no território. Como é que acontece essa abordagem? Como é que é feita? Quais são os profissionais que fazem? Para a gente poder compreender um pouquinho melhor. Então, a depender do grau de emergência ou grau de urgência, a gente faz esse acompanhamento. O que acontece muito é do pessoal fazer a primeira chamada para o SAMU, né? Para fazer o direcionamento correto. A gente pode receber emergências que não sejam derivadas de alguma alucinação, alguma questão de algum transtorno auditivo, Sim. enfim. Mas a grande questão que a gente continua apertando a mesma tecla na questão da emergência é o acolhimento dessa pessoa na unidade. Então, a gente tenta fazer a contenção medicamentosa, se possível, muito raro acontecer, muito raro. Fazer o acolhimento dessa pessoa, conversar com ela e fazer as referências, encaminhá-la para o CAPS ou, no caso, que se for necessário, para o Ulisses Pernambucano. Mas as emergências em si, elas não são características da APS. Então, a gente não vê isso muito na prática lá. Então, os encaminhamentos geralmente vão para a UPA ou diretamente para os CAPs. Ô, Larissa, uma pergunta que eu fiquei interessada você falou que é raro, né, acontecer esse processo de medicamento para uma contenção dentro da unidade. Mas seria em que sentido? Pela questão de não ter o medicamento na unidade ou a equipe não ser capacitada para fazer uma contenção segura e humanizada desse paciente? A resposta é sua segunda alternativa. Porque, às vezes, a gente não tem a medicação, pode acontecer de ter a falta da medicação na rede, pode acontecer. Mas a gente não tem muitos profissionais capacitados para trabalhar em psiquiatria Na crise. e na crise, exatamente. Que é bem importante esse ponto. Então, a gente pode pegar lá o caso de simplesmente dopar o paciente para ele ficar calmo. Ficou calmo, encaminhou. Acabou. Então, assim, mas como não é realmente perfil da APS, essas emergências e essas urgências, Sim. é muito raro realmente acontecer. É porque quando a gente pensa em APS, pensa em território. Território, moradia, né? E a gente percebe que nessas emergências psiquiátricas, com pessoas com transtorno que estão de alguma maneira desorganizadas, né? No seu seio familiar, na sua residência ou até mesmo na rua, você falou que o SAMU às vezes é acionado. Isso. A gente sabe que o SAMU, nem toda a frota do SAMU, ela vem para um chamado de emergência psiquiátrica. Não sei aqui dizer a quantidade que existe, mas eu sei que é bem reduzida. Mas outro ator que entra aí nessa relação é a Polícia Militar. É verdade. E aí, como a Meu equipe Deus. pode se portar em relação a uma abordagem para que a gente consiga reduzir o dano de uma possível agressão? Isso, uma pra deixar contenção inadequada, né? Para a gente, quanto equipe que está acompanhando aquela família, poder manejar esses casos, né? Até que chegue a um rumo. Geralmente o SAMU vem acompanhado da polícia, Sim. né? Raramente a gente vê só a polícia. Geralmente o SAMU vem junto. Pergunta dificílima. Difícil, essa é difícil. Dificílima. Porque a gente, quanto profissional de saúde, principalmente atuante dentro do SUS,
nós temos que visar um tratamento de qualidade, um cuidado de qualidade. A gente tem que ver o paciente independente de suas qualidades, seus defeitos, do jeito que ele está ali ou do jeito que ele sempre foi. E a gente tratar as abordagens difíceis de pessoas que não estão preparadas para lidar com surtos, não sendo profissionais de saúde, é muito difícil a gente se portar na frente e demonstrar a autoridade para a autoridade. Era isso que eu ia falar, né? Porque eles também se portam como uma autoridade. Exatamente. E como é uma coisa intrigante, né? Que diferente das outras condições de saúde, essa é bem específica da psiquiatria. O tom policialesco que se dá às emergências psiquiátricas. É verdade. Eu falo porque também a gente também tem a vivência da urgência e da emergência psiquiátrica que funciona no Ulisses Pernambucano, e a gente percebe que os usuários chegam contidos pela PM. Normalmente essas contenções vêm com algum hematoma. Sempre causa algum dano. Sempre tem algum dano, né? Não digo sempre, mas quase sempre tem alguma coisa. Na grande também maioria, pela questão às da vezes. heteroagressividade desses usuários, Sim, dessa sim, agitação sim. psicomotora. Realmente é preciso usar força Há para que ele venha. necessidade, né? Mas Há é aquela necessidade. questão, é como fazer, que é o fazer realmente adequado, seguro para aquele Isso. paciente. Aí isso é bem complexo. Aí no território, além disso, de a gente falar da emergência, como também você nota a relação entre família e pessoa adoecida no território? Né? A família, que é um componente muito importante nesse processo, como você nota essa relação família-usuário? Vocês conseguem dar suporte? A gente tem que pensar a família também como um fator adoecedor. A gente não, infelizmente, a gente não pode ver a família só como apoio. A gente tem essa cultura, né? verdade. E às vezes o problema tá também na exatamente. família. Exatamente. Então, acho que não tem como te responder especificamente essa pergunta, porque às vezes, a grande maioria das vezes, a família é o fator adoecedor daquela pessoa. Então, como apoio, ela acompanha o usuário no CAPS, pode acompanhar o usuário na APS, participar dos grupos de atenção, auxiliar com a medicação, com os medicamentos na tomada no horário correto, da mesma forma que a gente encontra famílias que atrapalham o tratamento, que pegam o medicamento dos usuários Não e tomam, acreditam, não né? acreditam, né? Colocam estigmas religiosos em cima do adoecimento Isso é mental. bem forte, acontece Então, a bastante. gente tem aí uma moeda de dois lados, né? Isso. Uma faca de dois gumes. É verdade. E também existe o processo da família adoecer, né? Sim, Junto junto com o processo do paciente, né? Exatamente. Famílias que já estão há muitos anos convivendo com esse indivíduo que está adoecido, a família acaba adoecendo também, Sim. né? Desenvolvendo também A algum família transtorno. que se vira cuidador, né? Que a gente Isso. já entra em outros processos, que é do cuidador que não é cuidado. Isso mesmo. E aí, Larissa, a gente falando em família, em suporte, em território, em casa, falamos novamente em território e em políticas públicas. Como você enxerga a organização, né, por parte do Estado, lógico, nesses territórios para promover saúde mental? Como, por exemplo, os espaços públicos que essas pessoas possam realizar uma atividade física, ou mesmo organizações de economia solidária, de solidariedade social entre esses usuários, né? Como é que, porque a gente fala na saúde mental, medicação, atendimento, né? Mas como os dispositivos, como a infraestrutura do local influencia nesse processo? Você pode nos falar? Sim. A gente tem que pensar a saúde, mas ela não apenas para a questão do tratamento. A gente tem que pensar ela como uma questão mais de promoção, de prevenção. E aí eu acredito que as políticas de saúde, tanto do Estado quanto do Recife, visam essa questão da prevenção e da promoção da saúde mental, que inclusive é um dos objetivos de desenvolvimento da OMS, que é você ter uma promoção da saúde mental e prevenção do adoecimento. Sim. E através dos equipamentos sociais, a gente encontra os alívios na rotina do dia a dia, né? Ultimamente, a gente está vendo muitas requalificações de praças de convívio, Sim. né? Que isso é Verdade. ótimo, é um ganho muito bom para a Teve até a inauguração, população. foi do primeiro espaço de convivência do Recife. Exatamente. Isso foi mesmo. Lá pela Caxangá, se não me falha a Isso, memória. no bairro da Caxangá. E aí, assim, todas essas questões voltadas para aprimoramento do espaço
que tragam um benefício. A gente tem que pensar também não apenas na questão das praças e das convivências, mas também das academias em saúde. Geração de empregos, Isso. Exatamente. de profissionalização dos É jovens. verdade. Exatamente. A gente, por Capacitação exemplo, profissional. o exercício físico é um grande protetivo para o adoecimento mental. Isso. Né? É comprovado em várias pesquisas. Então, está sendo... Aqui no Recife, pelo menos, que é a área que a gente vê, está sendo bem ampliada essa questão. Sim. Bem A gente sabe que ampliada tem as mesmo. né? Que é aquelas zonas de interesse, né? Sim, Para exatamente. administração. E aí, infelizmente, a gente sabe que existem ainda as situações de pobreza no nosso território, né? Ele, apesar de ser próximo um dos outros dessas áreas, a gente percebe que existe essa diferença de renda muito gritante, né? Por exemplo, na Zona Norte. Eu enxergo ali aquela Avenida Norte, Miguel Arraes, como um fatiador, sabe? Do lado direito, aquela parte dos morros, Dos que é morros. bem Exatamente. a Dos pobreza altos e dos altos. morros. E do lado esquerdo a gente percebe outra realidade social, né? prédios. Como, por exemplo, a maior renda per capita, que eu acho que é o bairro do Zona Norte, de Poço de Panela, e não me lembro mais qual é o bairro, que é um dos que tem uma renda per capita mais alta do Recife. Eu não sei. Né? Isso, eu E também aí sei. você vê que tipo, esse recorte da própria Zona Norte é bem dificultoso do ponto de vista de infraestrutura, porque enquanto um lado tem muito, o outro lado carece de muito também, né? Muito comum também na Zona Sul, Boa Viagem. Sim. É. Nossa, as palafitas, as regiões em volta dos shoppings. Sim. Isso. Muito comum. O centro do Recife abandonado também. E aí a gente identifica justamente os determinantes sociais da saúde. Isso, O que a gente novamente falou volta pra lá onde no A gente início. volta para isso, porque eu não consigo ter uma saúde plena, seja ela física, seja ela mental, se eu não tiver condições básicas de vida. de Isso. habitação, verdade. Fundamental. A promoção da vida nela requer, Larissa, isso ficou muito claro na sua fala, né? O trabalho, a renda, a educação, a Exatamente. infraestrutura, né? A alimentação, Exatamente. porque eu falo, às vezes a gente quer fazer esse acolhimento em saúde mental, quer encaminhar para uma terapia achando que é um problema apenas psicológico da ordem psíquica, quando ele, na verdade, é um problema de ordem social. Exatamente, tem Exatamente. todo um contexto. A gente não pode olhar para o indivíduo apenas como a doença, né? É já o que a gente vê lá no início do nosso curso de enfermagem, que é a visão Isso, holística a visão do cuidado. holística, exatamente. Então, é tudo isso aí. A gente tem que saber se esse paciente, se Pois esse é. indivíduo ele está passando por alguma insegurança alimentar, onde ele mora, como é todo esse contexto social, para a gente poder abordar ele da melhor forma possível. E Larissa, como você abrilhantou demais a nossa tarde, o que é que você deixa enquanto enfermeira e para os nossos colegas, enfermeiros e enfermeiras, né? Dessa sensibilidade que você tanto nos trouxe. Eu acho que quando a gente vai fazer um atendimento, quando a gente vai prestar o cuidado para aquela pessoa, a gente tem que pensar nela de forma integral, né? O SUS, ele pede isso, tanto do serviço quanto do profissional, que ele veja essa pessoa de forma integral, holística. Holística. É uma Exatamente. palavra tão Né? que a gente usa tanto, mas... Então, o que eu quero trazer é que a gente, infelizmente, não pode olhar só para o adoecimento mental pelo adoecimento. Sim. A gente tem que entender que tem N fatores que vão estar influenciando naquilo. E que a gente só vai conseguir ter uma saúde plena se a gente conseguir resolver esses problemas de ordem social. E estar junto da nossa comunidade. Com Exatamente. certeza. Que eu acho que é o X da questão da enfermagem de família. Que a gente precisa estar vinculado com as nossas lideranças Exatamente. comunitárias, com os nossos comunitários, nas nossas microáreas, né? Favorecendo esses espaços. Larissa, novamente gostaria de te agradecer por tanto enriquecer o nosso programa, nosso debate sobre esse tema que tem tanta relevância. E isso eu que agradeço o convite. Assim, foi uma conversa ótima. Acredito que quem está assistindo a gente também conseguiu pegar muitas informações importantes de como a gente espera que o serviço funcione, como ele realmente funciona. É verdade. Você deseja deixar algum contato, assim, já que você trabalha nessa questão de pesquisa em saúde mental, para alguém que esteja interessado? Tem o meu e-mail, é larissa.limaf@ufpe.br. Muito obrigada, Larissa. Conversamos agora, né, com a nossa maravilhosa enfermeira Larissa sobre o nosso tema de hoje, né, que foi a saúde mental na atenção básica, processos de trabalho e matriciamento com a rede, implicações e reflexões para o profissional enfermeiro. Tema bem importante, hein? Vamos agora entrar com a nossa agenda com o Thierry. Gostaria de divulgar
a agenda de eventos relacionados à enfermagem, eventos científicos, que ocorrerão agora no segundo semestre de 2024, iniciando o 26º, CBCenf, que é o Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem, promovido pelo Conselho Federal de Enfermagem, que ocorrerá na data de 16 a 19 de setembro no Centro de Convenções. E também o primeiro encontro sindical de negros e negras da enfermagem brasileira, que ocorrerá dia 25 e dia 26 de julho, organizado pela Federação Nacional da Enfermagem. Também será em Recife, Pernambuco. Maravilha, gente. Agradecemos a presença de todos. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês essa tarde. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que é o Instagram, @RádioWebUPE. E esperamos vocês no nosso próximo programa. Um grande abraço.